Se você está nesse vídeo, basicamente você está se perguntando qual SSD é compatível com o meu computador ou notebook. E aqui estou eu para responder essa pergunta. Então se inscreve aí, ativa o sininho e vamos lá. Primeiro a gente vai falar do modelo mais clássico que existe, o primeiro SSD da história, o SSD SATA. No começo ele era SATA 2, com o tempo ele virou SATA 3. O que acontece? Ele é SSD quadradão, né? Esse quadrado que lembra muito um HD. Ele é basicamente um modelo universal. Por quê? Porque desde que o seu computador ou notebook tenha um HD, você pode colocar esse SSD no lugar desse HD. Por quê? Porque ele usa a mesma entrada, o mesmo cabo, que é um cabo SATA. E aí você pode dizer, bom, mas se for muito velhinho, ainda assim dá? Meu computador é velho, dá? Dá. O que acontece é que alguns modelos muito antigos, eles usam o cabo SATA 2. Isso significa que quando você instalar esse SSD no seu computador com SATA 2, ele vai funcionar perfeitamente, ele só vai ter uma queda de performance. A velocidade dele não vai ser tão rápida como no SATA 3, mas ele é retrocompatível com o SATA 2. Ele só vai trabalhar no limite de velocidade do cabo SATA 2. Então você pode usar esse SSD tanto nos computadores modernos como nos computadores mais antigos. Só que esteja ciente que nos modelos SATA 2 ele vai ter uma perda de performance. Ainda assim, a velocidade dele com o SATA 2 vai ser mais rápida, mais veloz do que os modelos de HD convencional. Então, vale a pena fazer esse upgrade até em computadores mais antigos, tá? E a gente também tem que falar aqui que você pode ter 2, 3 SSDs no seu computador, junto com outro HD e tal. Isso é ilimitado. O que vai limitar é o espaço físico. Então, no notebook, geralmente você tem que ter um ou outro. São raros os notebooks que têm espaço para ter um SSD e um HD juntos, ou 2 SSDs. E computadores é diferente. Computadores, geralmente, você tem mais slots na sua placa-mãe para colocar, para conectar o cabo, né? Então, cada SSD vai precisar de um cabo e cada HD vai precisar de um cabo e vai ter o espaço físico ali. Então, é ilimitado, desde que você tenha espaço físico. Em notebooks, geralmente, não tem, tá? Então, esse SSD, basicamente universal, funciona em qualquer computador e notebook. Se for SATA 2 ou SATA 3, você pode comprar esse SSD SATA 3. Não precisa comprar um SSD SATA 2, até porque eu acho que nem produz mais. Ele é retrocompatível. E aqui a gente tem o SSD M2. O que é? M2 é uma entrada diferente, ou seja, não tem nada a ver com o SATA 3 que a gente viu. É outra forma. Ele é como se fosse um pendrive não, né? Uma placa, uma memória RAM, perdão. Tá. Então você conecta lá e ele precisa ter a entrada M2. Você precisa verificar se essa entrada M2 é NVMe ou SATA. Se ela for M2 SATA, é outro modelo, não é esse aqui, nem o anterior, tá? O anterior é SATA 3, esse aqui é o M2 NVMe e tem o M2 SATA. Primeiro a gente vai falar desse aqui. Qual que é a vantagem dele? Ele tem velocidades maiores de performance, tá? Tanto de escrita e leitura. Ele também é o mais produzido no mundo, então acaba que ele fica mais barato até do que o seu concorrente que é mais lento. Por quê? Porque produz muito, vende mais, a galera compra mais, é mais popularizado, deu certo, e aí é produzido em massa, muita promoção, sai mais barato até comprar esse. Mas tem gente que fica preso na plataforma concorrente, né, e tem que comprar, não tem a opção. Então você vai fazer como para descobrir? Você vai pegar a sua placa-mãe ou o seu notebook, vai pegar o manual do seu notebook e lá vai estar escrito se ele tem entrada M2 NVMe ou não, tá? Ou se é M2 SATA ou se não tem. Se não tiver, você vai ter que usar o modelo clássico lá, né? O quadradão SATA 3. E se ele for SATA, você vai ter que comprar um M2. Se ele for M2 SATA, você vai ter que comprar o modelo M2 SATA. Lembrando que o modelo M2, ele só funciona, né, os SSDs M2 só funciona se está escrito lá, né, que é compatível com o SSD M2. E aí você vai ver o barramento. Você vai ver se é NVMe ou se é SATA. Mas tem que ser M2 SATA. Não vai confundir o modelo SATA 3 com o modelo SATA, tá? Porque tem diferença. O modelo SATA, ele é um modelo que não é tão veloz como o NVMe. Enquanto o NVMe vai a 2, 3, 4, 5 mil megabytes de velocidade, esse modelo aqui ele fica preso, né, em velocidades aí de 550 e 6, eu não sei se chega a 600, eu acho que 550 megabytes é o limite do que eu vejo, tá? Não sei se eu cheguei a ver já acima disso, mas é geralmente 550 megabytes de leitura e escrita. Ainda é uma velocidade boa, tá? Você vai ter um ganho de performance bom,
Mas lembrando que se o seu modelo de computador aceitar o NVMe, você compra ele. Mas se só aceita o M2 SATA, aí você vai com o M2 SATA, tá? Mas assim, tem que ser num preço bom, porque senão você pode comprar o quadrado mesmo, SATA 3 lá, e usar, porque vai ter velocidade boa por um preço bom. Não vai pagar mais caro pelo M2 SATA, porque ele não é tão veloz, tão mais veloz que o modelo clássico. Ele é um pouco mais veloz, né? Mas não é nada sinistro. É, sei lá, 25% a mais de velocidade. Em alguns casos até empata. Então tem que ver bem, porque aqui nós temos uma plataforma que limita bem a velocidade. Esse M2 SATA, ele não é nada veloz comparado ao M2 NVMe. Então vamos de resumão agora. A gente vai comprar esse modelo aqui, né, o SSD SATA, o SATA 3, eu vou deixar na descrição para você ver os melhores modelos, né, da promoção. Quando a gente tiver um computador que só tem entrada para HD, né, só tem SATA, só tem cabo SATA, a gente vai comprar o NVMe quando o nosso notebook ou computador estiver lá na placa-mãe, né, no manual, suporte para SSD M2 NVMe. E aí a gente compra esse modelo, é o melhor e tal. Se o nosso computador não tiver essa opção, tiver só a opção SSD M2 SATA, a gente vai comprar modelos SSD M2 SATA. Vou deixar o link dos melhores modelos de cada tipo de SSD na descrição. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto, valeu e fui!